Muito bom dia, meninos. Estamos aqui para mais uma aula de desenho e geometria descritiva da 12ª classe com o tema interseção de retas com pirâmide. E para a questão de gestão de tempo, trouxemos aqui as projeções da pirâmide e as projeções da reta. Então, esta matéria sobre projeções de pirâmide, projeções da reta, é uma matéria que vimos na 11ª, 12ª, então não há necessidade de estarmos aqui a explicar como projetar uma pirâmide ou como projetar uma reta. É por essa razão que já temos aqui as duas projeções da reta, as duas projeções da pirâmide. Então, vamos para aquilo que é o nosso foco para a aula de hoje, que é a interseção desta reta que nós temos aqui, que é a reta R, com uma pirâmide assente num plano de frente. E se formos observar, o ponto mais próximo da pirâmide em relação ao plano frontal é o vértice. Significa que a base da pirâmide é toda ela visível. Então, é toda ela visível na projeção frontal. Então, o primeiro passo para acharmos os pontos de entrada e saída da reta no sólido, como nós já havíamos falado na última aula, é usarmos um plano auxiliar para obtermos a secção que será produzida por esse plano auxiliar. E este plano auxiliar, obviamente, deve conter esta reta dada, porque nós vamos achar os pontos de entrada e saída da reta na secção, o que serão os pontos de entrada e saída da reta no sólido. Então, vamos colocar aqui um plano auxiliar. Simplesmente este plano deve coincidir com a projeção horizontal da reta R. Podia ser a projeção frontal, mas escolhemos a projeção horizontal porque esta é que vai nos facilitar o trabalho. Então, vamos ter aqui H de alfa. Significa que esta projeção também coincide com a projeção do plano H de alfa. Então, vamos achar a secção produzida por este plano. Então, vamos achar primeiro os pontos de interseção do plano, aqui com esta projeção. Vamos ter neste ponto dois pontos, por quê? Porque trata-se da base. Então, o plano aqui interseta a base em dois pontos. Vamos considerar os pontos 1 e 2. Depois, aqui teremos o ponto número 3, este será o ponto número 4, teremos aqui o ponto número 5 e, por fim, o ponto número 6. Vamos achar a outra projeção destes mesmos pontos. Então, temos aqui o 1, e aqui o 2, 1, 3, 1, ou podemos usar a denominação de linhas para podermos evitar esta situação de 1, 1. Então, podemos usar 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas e 6 linhas. Então, vamos achar o ponto 1, 2 linhas. Vamos traçar aqui esta reta e vamos achar aqui o ponto 1, 2 linhas. E o 2, 2 linhas aparece logo aqui em cima, 2 linhas. Então, vamos achar agora o 3. O 3 está na aresta AV. Então, vamos para a aresta AV e vamos achar o 3. Aqui está a aresta AV. Então, teremos aqui o 3, 2 linhas. Então, o 4 vamos deixar para o fim. Vamos passar para o 5, que estará na aresta FV. Então, vamos achar a outra projeção. Teremos aqui o 5, 2 linhas. E teremos aqui também o 6, que está na aresta DV. Então, vamos obter aqui o 6, 2 linhas. Por que nós deixamos o 4 para o fim? Quando nós traçamos a linha de chamada do ponto 4, nós podemos obter, porque o ponto 4 está na aresta CV, podemos achar o ponto 4 em qualquer um dos pontos que estão aqui, porque não temos uma indicação exata. Então, para tal, devemos recorrer aos processos geométricos auxiliares e vamos usar o método de rebatimento recorrendo ao compasso. Primeiro, vamos definir quais são os pontos que devem ser rebatidos.
Deve ser rebatido todos os pontos que estão na aresta VC. Então, vamos colocar a ponta cega do compasso na interseção entre o eixo e a linha de terra. Vamos rebater primeiro o ponto V, que é o vértice, teremos aqui, e de seguida vamos rebater o ponto 4 usando o compasso. Como dá para ver, colocamos a ponta cega do compasso, a abertura até o ponto 4. E, por fim, vamos rebater o ponto C. Então, para completarmos o nosso rebatimento, vamos traçar aqui uma reta horizontal que passa por C para interceptar aqui a continuidade do arco. Vamos obter aqui o CR, que é o C rebatido. Então, de seguida teremos aqui o V rebatido. Então, porque trata-se do rebatimento da aresta CV, vamos unir. Sabemos que devemos colocar atrás o ponto porque trata-se de uma reta rebatida. Então, já temos a reta rebatida, mas falta-nos o ponto 4 rebatido. Então, vamos prolongar aqui o arco que provém do ponto 4, então vamos ter aqui o 4 rebatido. Depois do 4 rebatido, voltamos para a aresta VC e vamos obter o ponto 4. Então, aqui temos o 4, duas linhas. Então, o que isto significa? Nós já temos todos os pontos que vão fazer a secção produzida por este plano alfa. Então, vamos unir estes pontos, começando por 1, vamos para 2, 3, o 4, o 5 e o 6. Então, esta é a secção produzida por este plano auxiliar cuja reta R pertence. Então, temos agora de achar os pontos E e S que são de entrada e saída da reta na secção. Então, automaticamente vamos obter aqui este ponto logo a primeira, que é o ponto, podemos considerar o ponto E1, e este será o ponto S. É por essa razão que nós tivemos A, B, C, D, F e não E, porque nós iremos usar aqui o ponto E para indicar o ponto de entrada e S para indicar o ponto de saída. Então temos E1 e S1. Vamos achar a outra projeção destes mesmos pontos. Então, para o ponto E, vamos obter aqui o E. Este é o E1, desculpem, este é o E2. Aqui também é S2. E aqui teremos S1. Então, a distância de E até S é a parte que está dentro do sólido. Então, nós chamamos esta parte que é de interseção entre a reta e o sólido, e ela representa a invisibilidade por penetração. Esta invisibilidade pode ser representada a traço interrompido ou por uma sucessão de pontos. Então, porque temos duas invisibilidades, que é por penetração e a por obstrução, vamos representar a primeira por uma sucessão de pontos e a segunda a traço interrompido. Então, temos aqui uma sucessão de pontos de E até S nas duas projeções.
Então, agora vamos achar a invisibilidade por obstrução. Dizer que nesta projeção, porque a base é toda ela visível por causa da posição do soldo, significa que toda esta parte até onde termina a projeção e esta até onde termina a projeção terá a invisibilidade por obstrução. Então ela é representada a traço interrompido. Então, deste lado também colocamos a traço interrompido. Agora, o que acontece deste lado é aquilo que nós observamos nesta direção e que vai refletir-se deste lado. Então, observando nesta direção, estamos a assumir que apenas a parte que está de E até onde termina a nossa projeção é que estará obstruída é que terá a invisibilidade por obstrução. Então, vamos colocar aqui e vamos considerar este um ponto Y. Nesta projeção teremos este lado a traço interrompido. Então, muito bem, achamos aqui os pontos E e S, que é o ponto onde termina a invisibilidade por obstrução. Por hoje vamos terminar por aqui e vamos dar continuidade na próxima aula falando da interseção de retas com prismas. Muito obrigado. Paramos por aqui.